Ministro, o senhor foi muito criticado por causa da medida provisória que ficou conhecida como a que anistiava as entidades filantrópicas acusadas de irregularidades. Aquilo foi um mau passo aí do seu ministério? Não, foi um passo acertadíssimo, calculado, pensado, diante de uma realidade objetiva, né? Superar um problema posto. Nem sempre nós operamos em condições ideais. Nós trabalhamos muitas vezes em face de situações concretas. O que era preciso resolver ali? Primeiro, um passivo de 8.000 processos, anos e anos, alguns deles vindo dos tempos da LBA, da Legião Brasileira de Assistência, fundada lá nos tempos do Getúlio Vargas, Dona Darcy Vargas, etc. Processos incompletos, processos inacabados, enfim, né? Inclusive penalizando aí gravemente instituições sérias cujos processos não eram julgados por absoluta impossibilidade material. Segundo, esses processos eram julgados pelo Conselho Nacional da Assistência Social, que é um órgão vinculado do ponto de vista administrativo ao nosso ministério, mas não tem nenhuma submissão hierárquica, porque nos termos da lei é uma instância superior deliberativa, e é um órgão paritário, meio a meio, representantes da sociedade civil, das entidades e representantes do Estado. Portanto, não é razoável que esse órgão paritário fale em nome do Estado brasileiro e defina quem deve ou não ter os certificados de filantropia, quem deve ou não ser parceiro do Estado. Além do mais, o Conselho Nacional da Assistência Social, que tem a sua relevância, é um órgão ele não tem recursos humanos, ele não tem pessoal, né? Não tem carreira, não tem gente em número suficiente, pessoas qualificadas, para julgar todos esses processos. Então nós estamos propondo uma outra mudança, que o Ministério assuma aquilo que é nosso, as entidades da assistência social. E como mudou a questão da assistência social com a Constituição de 88, com o Sistema Único de Saúde, com as mudanças que ocorreram na educação, nós estamos também redesenhando uma situação que corresponda a esse modelo, no sentido de que as entidades relacionadas com a educação, universidades, escolas, sejam examinadas pela educação à luz das novas exigências. ProUni. Hoje, toda a parte da filantropia nas universidades, nas escolas, está ligada a essa dinâmica do ProUni, etc. É a mesma coisa em relação à saúde. Mas, ministro, essa mudança da atribuição de quem vai fazer a certificação é a parte em conteste dessa medida provisória. A polêmica realmente aconteceu com todo o trabalho de fiscalização da Receita, do INSS, que já foi feito, jogado fora. Quer dizer, eram centenas de processos já em última instância para cobranças de mais de 2 bilhões que começaram a caducar no ano passado. Quer dizer, o trabalho que já foi feito de verificação de irregularidade foi jogado fora. Primeiro precisaria ver quantos processos estavam realmente em última instância, Leila. Sabe, assim, você até fazer um levantamento disso, porque a esmagadora maioria eram processos ainda para serem iniciados, ou em primeira instância. E nós sabemos o tempo que decorre uma ação judicial no Brasil. Então, esses valores que estão colocados, né, poderíamos dizer que são valores virtuais. Inclusive, o Estado brasileiro teria também um gasto muito grande para fazer essa ação, com o risco de chegar na ponta, inclusive, e não ter nenhum retorno. Porque muitas dessas entidades, inclusive, já não estão operando mais, né? Então, eu estou dizendo, criou uma situação objetiva. 8.000 processos parados para serem julgados por um órgão que sequer dispõe de recursos humanos, num nível minimamente razoável, como é o Conselho. Inclusive penalizando, como eu disse também, entidades sérias que não estavam sendo julgadas. Agora, não há nenhuma restrição, nós estamos no Estado democrático de direito, todas as entidades que cumprem o papel de fiscalização, inclusive o Ministério da Fazenda, através da Receita, né, e também a Controladoria Geral da União, e fora do governo, os tribunais de contas, o Ministério Público, inclusive com interface direta com o Poder Judiciário, a Polícia Federal, todos podem perfeitamente continuar as suas ações sobre os processos. Agora, o que nós avaliamos, e coloco isso com muita tranquilidade, é que à luz do interesse público, à luz do bem comum, era preciso dar uma travada nesse processo, porque ele tornou-se absolutamente inadministrável. A palavra existe?
Existe. Se não existir, o senhor está criando agora. Na melhor tradição do Guimarães Rosa. Né? Mas, ministro, realmente a maior parte desse passivo era processos ali, pedidos originários no Conselho, mas existiam pelo menos uns 800, eu não sei se esse número está correto, já na mesa do ministro da Previdência, para ser julgado realmente em última instância. Nesse grupo existiam vários parceiros estratégicos do governo, vários hospitais de renome e universidades também, que hoje já firmaram parcerias com o governo. Quer dizer, não existia um jogo de pressão e de lobby também para regularizar essa situação? Olha, eu coloco isso com muita tranquilidade, Leila, assim, não é uma questão... Nunca na minha vida, e quero crer todas as pessoas envolvidas nesse processo, inclusive o presidente Lula, o ministro Pimentel da Previdência Social, os demais ministros da Saúde, da Educação, o que nos moveu nesse processo todo foi encontrar a melhor solução para esse problema. Sabe assim, a melhor. É claro que nem sempre para encontrar a melhor solução, você tem os caminhos abertos. Você tem que encontrar um caminho que às vezes você não escolhe entre o bom e o ótimo. Né? Você escolhe entre o que é possível, né? Nas condições dadas, mas sempre com o objetivo, o que é melhor para o povo brasileiro. O que é melhor para a sociedade brasileira do ponto de vista das entidades filantrópicas, vinculadas à assistência social, vinculadas à saúde, vinculadas à educação. E um ponto também, Leila, você falou que 800, então 10%. 800, pelo número que você colocou, eu quero que é menos, eu quero que é bem menos. Mas o que seja, acho que era 400 por aí, o que é. Mas estava na mesa do ministro da Previdência. A decisão do ministro da Previdência não é terminativa, não. Terminativa do ponto de vista administrativo. Aí que ia começar a ação judicial. A Receita poderia lançar essa cobrança, mas agora não pode mais. A Receita poderia lançar essa cobrança para iniciar uma ação de primeira instância. Pode, perfeitamente sim, ué. O fato de que tenha feito esse acerto no primeiro turno não garante, não isenta definitivamente as entidades, não. Nós estamos, inclusive, um acerto nosso exatamente nesse sentido. A Receita pode sim continuar fazendo avaliação. Agora, o que nós entendemos era que esse passivo que nós tínhamos, do ponto de vista do interesse público, não tinha como. Estou colocando muita clareza aqui para você, para o telespectador, sabe assim, não é uma situação ideal? Não. Confesso para você, é ideal? Não. É a situação possível. Então nós estamos muito abertos, foi isso que eu conversei, inclusive, no Congresso. Nós estamos muito abertos para encontrarmos uma outra solução que seja a mais justa, mas que resolva esses 3 pepinos. Cada um fica com o seu, educação, saúde, assistência social. O Conselho não pode continuar operando uma coisa que não é da sua competência, né? E garantir que esse passivo seja resolvido. Essas 3 coisas estando acertadas, nós estamos muito abertos para garantir a maior lisura e transparência no processo.